Olá meus amigos, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou dar, de certa forma, continuidade a um vídeo que foi ao ar no sábado passado, onde eu apresentei, digamos assim, alguns pedais chineses que se enquadram nessa categoria de primeiro estágio de ganho, né? Hoje eu vou fazer um vídeo a respeito, vocês viram o banner, a respeito de pedais que se enquadram no segundo estágio de ganho. E antes de seguir, primeiramente eu gostaria de deixar a minha opinião a respeito do que seria overdrive transparente. Eu falei um pouco disso a respeito na semana passada, né? Mas nós estamos falando, na verdade, da equalização que o pedal causa quando entra o som da guitarra, né? Então, pedais como o Tube Screamer, por exemplo, eles cortam grave, cortam agudo, né? E acrescentam um pouco de frequência média. Isso acontece com outros pedais também. Mas não existe pedal transparente, certo? Isso é uma classificação que a gente coloca para pedais que não mudam muito essa equalização, tá? Então, se você deixar ali um drive bem baixinho, né, você vai dar aquela esquentada no som, aquela crunchada, né, mas não muda tanto o timbre original da guitarra, mas vai mudar alguma coisa, tá? Não vai entrar um sinal da guitarra e simplesmente sair distorcido, né? Ele vai passar por alguma modificação por questão de clipagem, né, do que o pedal tem. Você tem clipagens simétricas, assimétricas, enfim, vários componentes que geram o estágio de ganho. Então, assim, não vai sair o som da guitarra, né, como ele é originalmente, sujo, simplesmente. Você vai ter alguma mudança característica, ou em alguns isso é mais proeminente, como o Tube Screamer, Super Overdrive, da Boss, por exemplo. Outros isso é menos notório, como o Pure Sky, o Time, o Clone, se você colocar ele num ganho muito baixo, certo? Mas quando a gente vai para essa seara de pedais de segundo estágio, que é o vídeo de hoje, aí você já tem um ganho maior, né? Os pedais eles vão oferecer um ganho maior. A maioria deles vai, até pelo ganho maior, vai ter uma característica maior do pedal, né? Então você vai notar que existiu ali alguma mudança em algumas frequências, tá? Tem pedal que vai acrescentar mais harmônicos, né? Mais médios, outros uma frequência mais aguda, ou então uma frequência mais grave, né? Enfim, separei alguns aqui para falar com vocês hoje, certo? O primeiro que eu vou falar com vocês é o Tube Screamer da Demo FX, que foi se eu não me engano, foi o primeiro pedal da marca. Ele oferece a versão TS9 e TS808, embora eu já tenha dito que a diferença nesse exemplar aqui, pelo menos, é mínima, tá? Muito sutil. Mas como o Tube Screamer ele funciona muito bem, tá? Eu tenho a impressão que ele limpa mais o som do que o original e ele tem um pouco mais de volume, tá? Essa é a impressão que eu tenho. Já eu tenho algumas versões de Tube Screamer, né? E, enfim, mas é um excelente custo-benefício, tá? Se você procura aí um Tube Screamer, você vai ter um camarada muito bem representado nesse pedal.
Bem, o outro é um pedal que eu já fiz alguns comparativos, já fiz review dele aqui. É o único pedal da Rerock que eu tenho, que apresenta pedais super bem construídos, tá? Componentes assim que se percebe que são de ótima qualidade. E eu apresentei há um tempo atrás o Sweet, que é um clone, né, do GHS Sweet. E de um lado você tem o Moonshine e do outro você tem o Angry Charlie, o tradicional, né? Essa versão aqui do Moonshine, na verdade, né? Ele é um Tube Screamer com duas chaves de ganho, uma com mais, outra com menos ganho, né? E ele tem um knob que mistura o som limpo da guitarra com o som distorcido. Isso era um recurso que o Steve Ray Vaughan usava, por exemplo, né? Ele usava Plex com o timbre da guitarra sujo e um ampli Fender com timbre limpo simultaneamente. Eric Johnson também já usou desse artifício, usa inclusive, né? Bem, e no caso, o falar do Moonshine, né? É um dos timbres a la Tube Screamer mais bonitos que eu já toquei, tá? Essa, eu não gosto de acrescentar muito som agudo, né? Agora, se você tem extrato ou Telecaster, esse camarada aqui, assim, ele dá um timbre assim único, brilhante, instalado. Essas frequências que vem do som limpo da guitarra que você mistura aí com o Tube Screamer te dá uma possibilidade de som incrível, né? E ele tem bem mais ganho, até pela chave aqui, né? Bem mais ganho, bem mais volume do que o modelo original Tube Screamer também, tá? Esse pedal vale super a pena, tá? Eles são mais caros. Os Lee Rock aí com frete estão na faixa aí de 350, 400, 450 reais, dependendo do modelo, né? Não fui taxado, tá? Acho que vale a pena dizer isso. Já tem algum tempo que eu comprei, né? Mas agora tá na onda dessa taxação. Mas eu recomendo muito esse camaradinho aqui. Indo para uma outra marca, tem um Water de Brust da Kalin, que é um clone do BB Preamp. Esse foi um dos primeiros pedais que eu comprei da China. Deve ter, sei lá, quase 10 anos. Funciona perfeitamente e eu adoro o timbre dele. O BB Preamp é um tuba screamer turbinado, né? Com controle de agudo e grave separados, com muito mais ganho, com um volume muito maior, né? Mas assim, com um timbre muito orgânico. E eu recomendo muito esse pedal, tá? E barato, 130, 140 reais com frete no AliExpress. Eu vou deixar todos os links desses pedais aqui na descrição, que foi por onde eu comprei, né? Que aí de repente vocês dão também essa sorte aí em relação à taxação. E você comprando nesses links, você ajuda o canal a crescer, tá? Então sempre que você quiser algum pedal que eu faça aqui a demonstração, né? Faça comparativo, utilize os links que eu disponibilizo, que você ajuda bastante o canal, tá bom? E voltando pro Demo FX, né? Um pedal que eu acho incrível, que agora ele está no meu set, tá? Eu vou fazer depois a versão 2 do meu set 2023, né? Porque eu já fiz algumas alterações. Eu tirei o BB Preamp, tá? E eu coloquei o Gen Ray da Demo FX, é um clone do Vemuran, um pedal japonês de boutique, caríssimo. E assim, ele tem um grave que vem, né, um pedal, assim, uma coisa não sobra, sabe? É muito bonito, né? Muito bonito, muito prazeroso de tocar. Super recomendo, né?
Alguns dizem que o Vemran, o Jan-Ray, né, é um pedal transparente. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu acho que ele coloca muito médio, inclusive, tá? Ele acrescenta bastante grave, mas assim, com pouco ganho, ele vai mexer pouco na equalização, certo? Mas vai mexer, tá? Mas dá para ser utilizado também, mas eu acho que ele brilha mais no segundo estágio. Então, se você pegar um pedal de primeiro estágio e empurrar ele, eu acho que a coisa fica bem interessante, tá? E outra coisa, eu vou fazer alguns vídeos, o pessoal tem pedido bastante a respeito de empilhamento de drives, né? Vou fazer algumas combinações também que eu acho interessante, que funcionam bem. E isso aí foi uma coisa que eu até falei quando eu alcancei 1.000 inscritos, né? Que eu vou tentar agora colocar 2 vídeos por semana e esses são vídeos que eu pretendo colocar daqui para frente, tá? Seguindo, um outro exemplar que não é da DMFX, né? Que é o 68 Pedals Inca Kola, das marcas chinesas. O 68 Pedals e a marca Lilt são talvez os mais caros, tá? Consideravelmente mais caros. Só que muito bem construídos. A pintura desse pedal aqui, infelizmente a câmera não vai passar, mas é um amarelo muito bem pintado, sabe? Que é bem denso. Os componentes são ótimos, né? Eu já abri aqui, o circuito muito bem construído. E ele é um clone do Zen Drive, da Herbita Audio / Love Pedals, que é um pedal icônico, né? Tem toda uma história aí com o Robin Ford, né? E com outros guitarristas depois disso. E assim, esse aqui entrega um som quente, interessantíssimo, vale super a pena. Esse, para falar a verdade, esse pedal está custando em torno de R$ 240, que oscila de acordo com a cotação do dólar, né? Mais o frete, então no caso aqui, esse pedal não está naquela categoria para ser taxada de $50, né? Vale a pena. Bem, e o próximo que eu vou trazer para vocês é o Dual Gun, que foi um dos últimos exemplares da DMFX que eu fiz o review no canal. Ele tem de um lado um Tube Screamer muito modificado, tá? Muito mesmo. E aqui ele tem um Blues Drive extremamente modificado também, tá? No vídeo sobre o primeiro estágio, eu comentei que se você colocasse ele aqui, essa parte esquerda do pedal, né? No ganho baixo, já que ele simula o Bruce Breaker, né? Com volume acima do meio e mexesse um pouco só na tonalidade e colocasse essa chave seletora no meio, né? Ele vai te dar um timbre muito transparente, né? Até porque o Blues Breaker ele tem essa característica, né? Só que esse tem muito mais ganho, mas se você reduzir o ganho dele, ele vai te entregar esse drive transparente. Já o lado direito, né, que é o Tube Screamer, ele não vai servir tanto para esse propósito, né? Mas os dois lados servem para segundo estágio, tá? Esse pedal ele pode te oferecer o primeiro estágio, o segundo estágio. Somando os dois, você consegue um terceiro estágio de ganho, tá? No caso da DMFX, ele não tem a opção de você trocar o lado deles, o que eu gostaria bastante, né? Eu preferia pegar esse lado e boostar o Tube Screamer, por exemplo. Poder fazer isso, né? Infelizmente, mesmo internamente, você não tem essa opção, tá? Mas aqui você consegue 3 pedais em um, na verdade, né? Um primeiro estágio, um segundo estágio, e os dois juntos você consegue um terceiro estágio de ganho,
e economiza muito espaço, né, no board. Eu acho que vale super a pena. E o último pedal que eu vou trazer hoje, eu trouxe ele na semana passada, mas eu também acho que ele se enquadra muito bem nessa categoria de segundo estágio, que é o Prince of Sound da Demo FX, clone aí do Prince of Tone da Analog Man. Pedal de boutique extremamente renomado, né? Ele tem opções aqui de overdrive e distortion, certo? Internamente você tem como aumentar o ganho, né? Ao acrescentar frequências médias também. E aí, acrescentando a frequência média, aí que o pedal vai ficar menos transparente ainda, né? A parte do ganho fica um pouco comprimido, não gosto muito, tá? Mas é questão de gosto. Não é um overdrive muito macio, tá? Ele tem aquelas frequências médias bem sobressalentes, tá? Mas ele cai muito bem como primeiro e como segundo estágio de ganho, tá? Ou sendo empurrado ou empurrando um outro pedal também, ele vai muito bem, tá? Então, pessoal, essas foram as minhas dicas aí para vocês que estão procurando pedais para se encaixar nesse segundo estágio de ganho. Como eu falei anteriormente, eu vou fazer alguns vídeos fazendo combinações aí de vários pedais para ver o resultado, né, que isso proporciona. O pessoal tem comentado a respeito e eu acho super válido, bem interessante, inclusive, para a gente poder ver esses temperos diferentes, né? Como é que misturando o que, que vai sair. Eu acho que é bem legal. Então é isso, pessoal. Sigam o canal, se inscrevam. Eu estou aumentando a frequência de vídeos aqui, né? Graças aí ao alcance dos 1.000 inscritos, que sem dúvidas vai ser um divisor de águas aqui do canal. E durante a semana tem mais vídeos para vocês. Até a próxima.